Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro, estamos aqui em mais uma aula aprendendo um pouco sobre Excel, para o uso empresarial. Estou usando a versão do Excel, a versão 2007, com vários recursos novos, recursos aqui que facilitam a vida do usuário e que, contrapartida para o uso na empresa, também facilita muito a vida do trabalhador, do empresário, nos seus diversos controles. Então, dentro de uma empresa, independente do seu porte, seja micro ou grande empresa, sempre cabe o uso do Excel para fazer planilhas de controles, dos mais diversos tipos, desde uma folha de pagamento a um controle de banco de horas, enfim. Então nós vamos utilizar aqui, estar vendo a partir de hoje uma série de videoaulas como podemos utilizar o Excel de uma maneira prática dentro das empresas. Então a primeira coisa que vamos conhecer é um pouquinho dos recursos de formatação do Excel. Então para isso eu vou aqui colocar um pouquinho de texto para facilitar aqui, de uma planilha simples, uma planilha de registro de caixa, onde muitas empresas infelizmente não têm um controle simples como esse, de controlar a entrada e a saída e o que tem de saldo no seu caixa. Então aqui eu tenho os dados, registro de caixa, o nome da empresa. Então vou só fazer algumas formatações básicas, aumentar a largura da linha, da coluna, perdão. Então vou ajustar a largura das colunas para ficar mais esteticamente mais apresentável. Então eu tenho aqui os campos, registro de caixa, o nome da empresa que eu vou colocar, o mês e o ano desse controle, a data, que seria o dia de cada movimentação que eu estou fazendo, a descrição dessa movimentação, se é uma entrada ou se é uma saída de dinheiro no caixa, e qual que é o saldo do seu caixa. Para isso, vamos às formatações. Primeiro, eu vou selecionar algumas células da primeira linha e vou usar o recurso de mesclar célula, que é esse recurso aqui, ó. Acho que aqui dá para ver mais fácil, é o mesclar. O que o mesclar faz? Ele junta e centraliza o seu texto, então ele centraliza a sua informação. Então cliquei no mesclar e centralizar, foi isso que ele fez. Vou colocar negrito também, aumentar o tamanho da letra, o Excel agora 2007, ele já coloca esses botões para aumentar o tamanho da fonte ou diminuir o tamanho da fonte, que facilita muito. Então vou deixar um tamanho um pouquinho maior desse registro. E todos esses títulos eu vou deixar também em negrito. Então vou selecionar onde estão os títulos e deixar em negrito. Outra formatação mais básica que eu vou fazer é selecionar todo o texto e colocar bordas, que eu posso colocar aqui através da opção de bordas, que é esse botão que eu encontro na faixa de opções. Então eu tenho aqui vários tipos de bordas que eu poderia utilizar. No meu caso eu vou usar todas as bordas, que daí observa que ele colocou uma borda em volta de toda a minha planilha de onde estava selecionado. Para dar um destaque, também eu vou colocar uma cor de fundo aqui, só um preenchimento. Então coloquei um preenchimento. Nos campos também eu vou colocar um preenchimento para dar um pouco mais de estética no meu trabalho, no caso aqui da minha planilha. Pronto, está então teoricamente formatada. Posso aqui inserir o nome da minha empresa. Nesse caso aqui também eu vou ainda mesclar. Então tem o botãozinho mesclar, clico sobre ele, mesclar células, e está mesclado. O saldo da mesma forma, vou mesclar também. Seleciono e mesclo. Pronto, já tenho as informações das quais necessito. E essa última linha de título também eu vou deixar centralizado para dar um pouquinho mais de destaque. Pronto, então uma planilha simples de registro, embora muitas empresas não utilizam, então nós vamos controlar da nossa empresa
modelo limitada, né? Apenas uma empresa fictícia. O mês, eu estou controlando o mês de agosto do ano 2013. E vou começar. Vamos imaginar que a minha empresa ela começou com saldo do mês anterior, do mês de julho, ela começou com um saldo de R$200 em caixa. Então ela já tem esses R$200. Observe que a hora que eu coloquei o número, ele não formatou esse número. Então eu posso utilizar os recursos de Excel de formatação de número, para quem não se recorda, tanto formatação em moeda, em percentual, como separador de milhares, no conjunto aqui do Excel 2007, está nesse conjunto de formatações de número. No meu caso aqui, eu vou colocar o estilo monetário, que agora ele colocou como contabilização. Pronto, coloquei a formatação da forma desejada. Vou diminuir minha tela e vamos para o próximo passo. Nesse dia, vamos colocar aqui no dia 1 de agosto, né? No dia 1 de agosto, teve venda na minha empresa. Então, minha empresa vendeu à vista em torno de R$180. Então, qual seria o meu saldo? Uma conta lógica aqui seria o saldo que eu tenho anterior mais a minha entrada. Então, no Excel, para isso, eu faria um cálculo. Esse cálculo se daria por igual, porque toda fórmula no Excel precisa começar com o sinal de igual. Então, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. Igual o meu saldo anterior, que nesse caso está na célula D3, mais a minha entrada. Somente isso já teria o resultado, que a minha entrada está no C5. Então, apenas isso já teria o meu resultado, que deu 380. Só que nós queremos fazer uma fórmula onde o resultado não fique preso ao que eu vou colocar, porque eu não sei o que eu vou colocar na descrição, se será uma entrada ou se vai ser uma saída. Então, eu vou fazer a fórmula um pouco mais completa. Dessa maneira, eu vou ter o meu saldo anterior. Então, eu vou refazer essa fórmula, né? O meu saldo anterior, que vai estar no D3, né? Mais o valor da minha entrada, que continua no C5. Só que, caso eu tenha uma saída, eu quero que ele desconte a saída, que está no D5. Então, nesse cálculo, independente onde eu for colocar, porque às vezes eu posso colocar, não é venda, a primeira coisa que eu fiz nesse dia foi pagar uma conta de água. Então, nesse caso, não seria uma entrada no meu caixa, seria uma saída. Eu paguei R$50. Então, meu caixa baixou para 150. Então, uma vez informando a célula, ele já faz o cálculo automático para a gente. Tá? Então, nesse caso aqui, continua venda à vista, que era só para exemplificar, e vou colocar aqui 150. Tudo bem. Se paguei água no dia 1 também do 8, fiz o pagamento da água. Então, aqui eu paguei os R$50. Nesse caso, eu também preciso de uma fórmula. Então, ou eu faço a fórmula novamente, que no caso aqui seria igual o saldo anterior mais a entrada, que vai estar no C6, nesse caso, se tiver entrada, e menos a saída, que se tiver, no caso aqui tem a saída, né, estaria no D6. Pronto, eu já tenho o valor. Agora, para as demais fórmulas, seria só arrastar a fórmula. Que eu já tenho o total. E assim, da forma como for acontecendo durante o mês, né, no outro dia, fiz mais uma venda à vista, que entrou dinheiro no meu caixa.
Fiz uma venda de R$290. Então, observe que já mudou o valor para 590. Vendi também. Eu fiz um recebimento. Recebimento do João. O João veio e pagou. Né? O João veio e pagou no dia 2 também. Se é recebimento, é uma entrada. Olha, ele me pagou uma nota de R$80. Então, meu caixa está com 670. Então, assim eu consigo ir controlando o meu caixa de uma maneira simples, usando uma fórmula simples do Excel aí, que são fórmulas de soma, né, e de subtração. E com isso eu posso fazer um registro como um registro simples desse de caixa. É claro, temos que lembrar que todo trabalho feito no Excel, o correto é você salvar. Então eu tenho o botão salvar, né, ou Ctrl B, ou pelo menu, né, botão do Office. Aqui eu clicando no botão do Office, eu vou ter a opção salvar também nessa lista de opções, que seria o botão salvar, e vai abrir a janela de salvar para salvar o meu documento na pasta do seu interesse. No meu caso aqui, eu vou salvar esse trabalho nos meus documentos mesmo, com o nome de registro de caixa. Pronto, salvei, escolhi a pasta, então está salvo na pasta documentos, registro de caixa. Pronto, tenho aqui a minha planilha registro de caixa pronto para ser utilizado, devidamente formatada. Agora nós vamos complementar ela um pouco mais. Observe que nessa planilha os valores, eu arrastei a fórmula para ela poder conseguir, né, mais rapidez. Então eu vou apagar esses valores e vou passar novamente. Eu poderia ter feito fórmula por fórmula. Então o que eu fiz? Eu fiz uma cópia de fórmula. Então eu venho em cima da célula, observe que ela tem esse quadrado, né, na verdade é um quadrado preto quando a célula não está, com a borda aqui, né, porque tem a borda, por isso que eu não consigo enxergar da forma correta. Mas eu pego nesse quadradinho preto que fica do lado da célula e arrasto a minha fórmula. A partir disso, o que ela vai fazer? Ela vai copiar para as demais células. Ela vai copiar para as demais células. Então essa é uma das vantagens aí de quando você faz essa formatação, essa cópia, né, por seleção. Tá? Então por hoje nós vamos parar aqui e numa próxima aula vamos ensinar uns truques para melhorar essa planilha, ok? Obrigado a todos, até uma próxima.